Como criar um roteiro para sua videoaula? Faculdade Univesp Polo de Rosana, curso de Pedagogia, atividade de Design, semana 5. Com Cristilene, Jéssica, Priscila, Rosemilde. Roteiro de aula. O roteiro de aula, ele tem a função de dar uma previsão de qual conteúdo será trabalhado nas suas aulas. Então, o professor pode se programar para apresentar a sua aula. Quando o professor não trabalha com o roteiro, com o planejamento, suas aulas tendem a ser monótonas, desorganizadas e desestimulantes, causando desinteresse pela videoaula e o conteúdo. O professor, ao elaborar o seu plano de aula, seu roteiro, ele precisa trabalhar com o tema da aula, no qual precisa separar o conteúdo a ser abordado, podendo ser trabalhado um conceito ou uma apresentação através de um software, como estou trabalhando aqui no PowerPoint, traçando o objetivo a ser alcançado, ou seja, qual o objetivo a ser alcançado através dessa videoaula? É ensinar a vocês como se elabora um roteiro, quais são as principais características. O professor já traçado seus objetivos e o conteúdo, assim ele pode trabalhar o seu modelo de aula. Nesse modelo de aula, ele pode trabalhar através de apresentação de slides, trabalhar com software, ou ele pode trabalhar com modelos escritos, pode trabalhar utilizando a câmera em tempo real para estar conversando com os seus alunos. E trabalhando com o software, ele precisa se atentar aos equipamentos necessários, ou seja, o tipo de câmera, o microfone que ele vai estar utilizando, o melhor modelo para isso. Regras para as criações do roteiro. A primeira delas é que o roteiro tem uma sequência de ação, ou seja, precisa ser linear, com o começo, com o meio e com o fim. Pois o curso online também é como se fosse uma aula, trabalho igual no presencial, ou seja, o professor precisa trabalhar passo a passo com o seu aluno para que este aprenda e tenha uma evolução no decorrer do curso, da videoaula em si. Para isso, os módulos do curso precisam ser interligados com as aulas. O tempo de explanação e utilização das videoaulas são de 7 minutos, seria o tempo ideal, para que as aulas não fiquem muito extensas e que não gere um desconforto também no aluno que está aprendendo. A abertura do curso ou início da aula. Na abertura do curso, se trabalha igual o professor trabalha em sala de aulas, com a saudação. Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa aula. Dessa maneira, passando a saudação, trabalhará com contextualização. Na contextualização, ele precisa rematar o assunto trabalhado, ou seja, ele pode estar rematando rebuscando as aulas anteriores, fazendo uma explanação, ou pode já dar uma sequência nessa sua aula, e essa sequência ele vai trabalhar um novo conteúdo. Hoje trabalharemos um conteúdo
que trabalhará o assunto X. Aí o professor fica a critério dele a forma que irá trabalhar. Delineado o tema e o objetivo, esses precisam ser explanados de forma clara, concisa e linear para que a aula tenha aproveitamento. O desenvolvimento da aula em si. Agora o professor entra com as explicações de conteúdo. Trabalhará o tema que será abordado nessa videoaula. Após ele trabalhar seu tema, ele fará um fechamento da sua videoaula. Nesse fechamento, ele fará uma chamada para ação, para que o aluno possa enfatizar o seu conhecimento, demonstrar que aprendeu com o conteúdo abordado. O professor pedirá a ele que faça na prática uma atividade de desenvolvimento para que posteriormente ele possa avaliar se o conteúdo foi realmente assimilado. Fazendo isso, ele fará uma chamada para a próxima aula. Essa nova chamada para a próxima aula, vejo vocês na próxima aula. Trabalhem o conteúdo estudado de hoje e assim por diante. Até a próxima aula.